Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o foco é uma abelha bem diferente, né? A Alestrimelita limão, o pessoal chama de abelha-limão ou, mais direto a ponto, abelha-ladra. Exatamente. Um nome que já diz muito sobre ela. Pois é, a gente tem aqui fontes sobre biologia, o comportamento dela que é único e o papel ecológico. E a nossa missão, digamos assim, é desvendar por que ela é chamada de cleptobiótica obrigatória. Isso. Uma ladra profissional por natureza. E o que isso significa de verdade, né? Ok, vamos começar a entender isso. Bom, o ponto central é a especialização dela, que é, assim, extrema. Ao contrário da grande maioria das abelhas, ela não coleta pólen, não coleta néctar de flor. A sobrevivência dela depende totalmente de roubar de outras colmeias, 100%. Mas por que roubar? Não é, tipo, uma escolha, certo? Deve ter um motivo mais biológico. Exato, não é escolha. A anatomia dela entrega o jogo. Ela não tem corbículas funcionais. Corbículas? Ah, cestinhas de pólen nas patas? Isso. Aquelas que a maioria das abelhas usam para carregar o pólen. A Lestrima simplesmente não tem essa estrutura funcional. Ela não consegue coletar o próprio alimento base. Nossa, então é uma ladra por necessidade mesmo? E como ela se vira na prática? Como ela compensa isso? Ah, aí entra a estratégia. E é fascinante ver como toda a biologia e o comportamento se adaptaram para isso, sabe? Otimização total para facilitar os roubos. E esses ataques? Como funcionam? É só um monte de abelha invadindo ou tem método? Tem muito método. É surpreendentemente organizado. Primeiro, tem as batedoras. São especialistas em localizar ninhos bons para atacar. Quando acham um alvo, elas precisam recrutar o exército, né? E aí usam sinais químicos. É aqui que a coisa fica bem interessante. Elas usam o citral. Citral? Ah, por isso o nome abelha-limão. Faz sentido, cheiro de limão. Isso mesmo. E elas usam de duas formas e de glândulas diferentes. Olha que complexo. O citral que vem das glândulas da cabeça das batedoras serve para chamar o pessoal para o ataque. E o interessante é que esse sinal pode ser liberado mesmo se a batedora for morta na entrada do ninho que ela descobriu. Nossa, que doideira! Mesmo morta, ela ainda ajuda no ataque? Pois é. E durante o ataque em si, as guardas da Lestrimelita usam outro citral. Esse vem das glândulas mandibulares. Funciona quase como um controle químico da situação, para dispersar as defensoras do ninho atacado. Enquanto essas guardas seguram as pontas, outras operárias têm outra função. Elas selam a entrada do ninho que está sendo roubado. Usam resina, sabe? Para proteger o saque lá dentro. E quanto tempo leva um negócio desses? Olha, pode durar horas. Ou até, pasme, 5 dias. Um ataque pode envolver centenas de abelhas. É uma operação de guerra, praticamente. 5 dias? Imagina o estrago. Elas levam tudo mesmo. Pólen, néctar. Levam tudo. Pólen, néctar e até a cera. Usam essa cera para construir os próprios ninhos depois. Entendi. Para quem cria abelha sem ferrão, para o meliponicultor, deve ser um pesadelo, né? Com certeza. São vistas como pragas mesmo. Podem causar perdas significativas, tipo uma média de 10% das colônias é um prejuízo real. Entendo total o lado do criador. Mas, olhando pelo lado da natureza, do ecossistema, tem outra visão. Tem sim, definitivamente. Se a gente olha o quadro maior, especialistas tipo o Ivanir Sela da EPAGRE, eles argumentam que a abelha-limão atua como uma reguladora natural. Reguladora, como assim? É que elas tendem a atacar colônias mais fracas, sabe? Especialmente do gênero Trígona. Ao fazer isso, elas acabam indiretamente selecionando as colônias mais fortes, mais resistentes. É como se fosse uma seleção natural forçada, entende? Isso pode até contribuir para o tal melhoramento genético das populações de abelhas nativas. Interessante. Uma função dupla inesperada. Praga para uns, mas importante para o equilíbrio ecológico. Falando nisso, tem um detalhe sobre o mel delas, né? Algo surpreendente. Ah, sim. Importantíssimo. O mel que a abelha-limão produz, a partir do que ela rouba, é tóxico para a gente, para humanos. Tóxico. Por quê? Porque ele fica contaminado com as secreções das glândulas mandibulares delas. Aquelas mesmas substâncias químicas que elas usam nos ataques, lembra? Então, esse mel, nem pensar em provar.
É perigoso mesmo. Uau, bom saber disso. E para os meliponicultores, então? Se não dá para simplesmente eliminar a abelha-limão, o que fazer? A recomendação é mais sobre manejo e prevenção. O principal é manter as próprias colônias de abelhas nativas fortes, saudáveis, bem populosas. Colônia forte se defende melhor. E a distância, é claro, manter os meliponários longe de áreas onde se sabe que tem ninho de L-limão. Idealmente, uns 3 quilômetros de distância ajuda bastante. E uma outra tática é usar espécies de abelhas mais, digamos, brigonas, mais defensivas, como as escaptotrígonas perto das outras colônias. Elas podem ajudar a afugentar as ladras. Faz sentido. E pensando na conservação da própria abelha-limão, ela corre algum risco? Afinal, é nativa, né? Sim, é uma espécie nativa aqui do Brasil. Ela é considerada meio rara como a distribuição mais espalhada. Mas assim, as fontes que a gente consultou não indicam o status específico de ameaça na lista vermelha da IUCN, que é a referência global, né? A conservação dela acaba muito ligada à conservação geral das abelhas sem ferrão e dos ambientes onde elas vivem, que, bom, enfrentam várias pressões, desmatamento, agrotóxicos. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas, a abelha-limão é um caso extremo de especialização, uma ladra por limitação biológica que acabou desenvolvendo táticas sociais super complexas. E que tem esse papel ecológico meio ambíguo, né? É vista como praga, mas também é vital para o ecossistema. Exatamente. Ela desafia muito a nossa mania de querer classificar tudo como bom ou ruim. A existência dela, essa pressão que ela exerce, molda a evolução das outras espécies de abelhas. É um motor de coevolução. Pois é. E fica aquela reflexão, né? Como será que essa pressão constante, esses ataques super especializados da abelha-limão, influenciaram as defesas e até a organização social das abelhas que são alvo dela? Que tipo de corrida armamentista silenciosa ainda está rolando agora mesmo nos nossos ecossistemas por causa dela? Fica aí para a gente pensar.